esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. A importância do nosso trabalho é que cada elemento vai recebendo uma força interna para poder conviver consigo mesmo e para poder ter a capacidade de conviver com muitas coisas anteriores que teve que serem vivenciadas. Então, nosso trabalho vai fortalecendo cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Pai Nosso. Pai Nosso é a oração que Jesus trouxe. E se nós procurarmos assim nos estudos, nós vamos confirmando assim que foi a única oração que ele deu aos seus discípulos, porque os seus discípulos queriam viver de acordo com o que ele ensinava. Então, o Pai Nosso que estais nos céus é uma condição bem importante assim do espírito humano saber o grau em que ele se encontra. E ele tem que fazer a referência das coisas superiores que existem na criação. E nós temos que fazer uma observação do jeito que nós somos. E nós tínhamos que ir percebendo assim que tem oração de agradecimento e que normalmente nós dirigimos ao Criador numa forma de exigência. E quando a pessoa está querendo exigir, ela não recebe os auxílios para ela, para ter o saber e ter a força para aquilo que ela precisa. A oração, a pessoa tem que lembrar assim, ela recebe a força para resolver aquilo que ela precisa, é ela que tem que resolver. Então ela recebe a força. E nós temos que lembrarmos de uma coisa bem importante. A oração, para chegar aos tronos do Altíssimo, ela tem que ser intuída. Então muitas vezes a pessoa não recebe, porque o jeito que ela está fazendo é uma exigência. E nós temos que ter a capacidade de sentir como nós somos quando estamos orando. A oração, ela tem que ser vivenciada. Então, dificilmente a gente continua com os quadros que nós começamos. Então, a gente vai dispersando. Isso fica bem fácil assim da gente observar dentro da moradia. Então, aquele tutor está impregnado com a força que ele precisa, das determinações que ele precisa de dar naquela moradia. As pessoas seguem aquela oração. Aquele empregador, com aquela determinação, as pessoas seguem aquela orientação. Mas se aquele que tem a moradia, a sua fala não está acompanhando o seu sentimento, as pessoas não seguem. Aquele empregador, se a sua fala não estiver acompanhando aquela firmeza que precisa, as pessoas não vão seguir as suas determinações. Então nós precisamos lembrarmos da capacidade que precisamos de ter. Não é com a quantidade de oração, é com o sentimento que nós fazemos a oração, de nos encontrarmos presentes. Isso é físico. E nós temos que lembrarmos dessa condição bem importante, que sempre dirigimos ao Criador a fazer pedidos. E que nós tínhamos que observarmos que nós já recebemos muito. E que nós tínhamos que ter esse cuidado agora de sermos ponderados. E que nós estamos sempre querendo a mais daquilo que nós temos a capacidade. E se nós fizermos um trabalho assim de conhecer direito as leis que o Criador instituiu e de verificando assim de como nós estamos vivendo, tem essa importância assim. Então cada um vai confirmando assim que ele não tem muito o que pedir. Ele teria mais que agradecer. Agradecer pelo seu dia, agradecer pela vida. O Pai Nosso teria que ser assim, ser uma forma de agradecimento pelo que temos. Muitas pessoas falam assim que teve uma época que foi muito trabalhosa na sua vida, que agora ela pode ter um comportamento diferente. A pessoa teve uma vida trabalhosa porque ela quis, porque ela não fez nenhum movimento para ir melhorando. Ela foi caminhando conforme ela queria. Então não teve os movimentos que precisariam de ter. Depois ela passa por uma situação melhor, então ela fala assim que agora ela pode fazer isso ou fazer aquilo.
O tempo não é nós que determinamos. Quer dizer assim, a pessoa julga que ela vai poder fazer, mas não é ela que é determinante do tempo. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos trazendo esse esclarecimento, que nós precisamos de sermos cuidadosos toda a época. A intenção da oração, se ela não é feita com os sentidos corretos, acontece o seguinte, que nós estaremos construindo na matéria fina a consequência que nós teremos que colher. Se nós anteriormente pensávamos e hoje nós temos aquilo que nós pensávamos, quer dizer assim, se nós estamos comportando erradamente com o Pai Nosso, então quando vencer o tempo nosso na matéria grosseira, nós vamos ter que colher as transgressões que fizemos na matéria grosseira quando estivermos na matéria fina. Então a pessoa tem que lembrar assim, que as transgressões nós podemos dar um jeito na empresa, podemos fazer de uma outra maneira, podemos falar assim e sermos diferentes, mas tudo isso nós vamos colher na matéria fina. E é bem grave assim. Como nós nos encontramos numa condição assim de purificação, quer dizer, se as transgressões continuam, a pessoa não terá tempo para purificar-se. Porque cada semente que foi jogada no solo, a gente sabe assim que um grão de milho nasce uma espiga. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer assim, a quantidade que uma pessoa terá que colher mediante aqueles atos que ela comportou-se. E aquela condição bem importante assim, que tem no final, para que perdoa as nossas dívidas. Mas as pessoas têm que lembrar que para ser perdoado, a pessoa tem que ter tido uma mudança de comportamento, uma melhora dentro dela. Isso é físico. Se não houver uma mudança dentro, não tem como receber os auxílios. Na nossa vida diária fica bem fácil assim. Um filho tem um comportamento e o pai já falou para aquele filho, para que ele não tenha esse tipo de comportamento. Então aquele filho teve o comportamento e depois faz um pedido para o pai. O pai não dá o pedido, porque ele foi orientado que aquele comportamento não pode. Essa maneira que nós temos conosco mesmo de achar que os outros não têm memória, que nós podemos comportarmos de qualquer maneira, não podemos. Isso é físico, isso é verdadeiro. O nosso jeito de ser, cada pessoa tem que lembrar assim, que a pessoa vai colher aquilo que ela teve a intenção, não o ato que ela apresentou-se, mas a intenção que ela teve daquele comportamento que ela realizou. A oração Pai Nosso é de uma forma de agradecimento, e da pessoa se encontrar ciente do agradecimento que ela precisa de manifestar-se. Com esse trabalho de perceber como nós nos encontramos quando estamos proferindo esta oração, nós vamos confirmando assim que depois da terceira frase nós dispersamos. Então quer dizer assim, para a pessoa conseguir manter-se, vivenciar, dar um retorno para que ela mesma sinta feliz com aquilo que ela está fazendo, então nós temos que trabalharmos conosco, com os nossos sentidos, com os nossos pensamentos, para ir mantendo aquilo que nós estamos recitando, porque as nossas orações são sempre um recitar. Então trazer essa capacidade de ir percebendo como nós somos e como estamos comportando. Então o livro Na Luz da Verdade é um auxílio, uma orientação, uma advertência para nós ir caminhando mais facilmente pela vida. Toda a época da nossa existência, nós temos que sabermos assim que nós é que vamos colher aquilo que estamos fazendo. Fica fácil assim da gente observar assim a intenção. Qual é a intenção que eu estou dando com aquilo que eu estou fazendo? Que é bem grave assim, que nós sabemos a intenção. Com o animal percebe bem rapidamente assim da intenção daquele que se aproxima dele. Essa intenção, nós temos que sermos sinceros conosco. Se nós não formos, nós vamos colher aquilo que nós estamos fazendo. E é bem importante assim,
Porque agora, na matéria grosseira, como todos os semelhantes se encontram numa condição de enrijecidos, entorpecidos, não percebemos como o outro está fazendo, nem qual é a intenção do outro. Então nós vamos caminhando assim pela vida. Nós vamos passando. Acontece que na matéria fina é feita a seleção. Então a pessoa muitas vezes fala assim que não sabe o que ela fez para ela estar colhendo esses frutos amargos. Nós não trabalhamos conosco, temos um conhecimento externo de como se encontra a nossa moradia, de como se encontra nosso trabalho, mas como eu me encontro. Nós não fomos orientados para trabalhar conosco, de como nós somos e qual é o procedimento que precisamos continuar tendo para que nós possamos percebermos. Então, essa condição bem importante assim de pedir para o reino do Criador vir até nós. Então sempre temos que lembrarmos que nós temos que ter uma purificação dentro de nós. Quando fala-se que precisa de limparmos as vestes não é a de matéria grosseira somente, as vestes do Espírito. Isso é bem grave assim, porque nós vamos observando, se a pessoa vai descuidando na vida, ela vai ficando desmazelada, vai ficando sem zelo, vai perdendo aquela condição bem importante de apresentar-se como higienizada. Quer dizer que como é que o reino de Deus possa vir até dentro de mim, se eu não estou trabalhando com a minha limpeza? Não é limpeza externa, de que uma pessoa passa a mão no outro e fala que ela está limpa. É de dentro, com os meus conceitos, com a minha maneira de ser, o procedimento que eu estou tendo comigo. E a gente vai observando assim, que se os pais descuidam, não encontram numa condição assim de atentos, de orientadores, naquela condição de posicionamento, a gente vai observando os filhos na porta da escola, como apresentam desalinhados, deselegantes, de qualquer maneira carregando a blusa, de qualquer maneira carregando o material escolar. Quer dizer assim, as vestes deste se encontra estraçalhada. Essa condição de arrumar primeiro aquilo que é de dentro de nós, o lugar em que nós vivemos e possibilitar que aqueles que são nossos tutorados apresentarem de acordo. Então a nobreza é em primeiro lugar. O paraíso está sempre sendo uma referência de coisas bonitas. O paraíso é a pátria do espírito quando ele consegue limpar todas as suas vestes, de épocas anteriores também. E limpar de todas as épocas anteriores, isso é verdadeiro. É aquela condição bem importante assim da criança pequena já trazer habilidades. Quer dizer que aqueles que não trouxeram habilidades não quer dizer que são menos qualificados. É que essa criança trouxe as influências mais rapidamente do período anterior que ela viveu aqui na Terra. Mas nós temos que lembrarmos que no caso do talento fica bem fácil. Mas de outras maneiras também que nós temos, que trouxemos de outra época, e normalmente são de degradação, de descuido, de desmazelo conosco mesmo. Como é que o paraíso possa vir até nós? Então o reino do Espírito é o paraíso. Para o paraíso vir até nós, quer dizer assim, fica fácil de transitar aquele que se encontra limpo dentro dele. Então ele pode ir para as alturas e ele pode voltar para o nível que ele se encontra. Se ele encontra-se qualificado dentro dele, conhecendo as leis que o Criador instituiu e procurando entender para que finalidade ele veio para a matéria grosseira. Ele tem que ter tido uma finalidade para vir para a matéria grosseira. Qual é o objetivo que ele tem? Então, quando nós conseguimos compreender a finalidade da nossa existência, conhecendo as leis que foram instituídas pelo Criador, vivendo de acordo com essas leis, quer dizer, conhecer e viver de acordo, e colocar o Criador no seu lugar, a possibilidade de voltarmos para o paraíso. Então, quer dizer assim, aquela criança que se encontrava num nível
Agora ela aprendeu todas aquelas informações daquele nível e ela foi para um nível acima. E ela pode ir para um outro nível acima na sequência do tempo. Aquela criança, ela pode voltar para os níveis anteriores. Ela pode entrar e sair naqueles ambientes de ensino dos níveis anteriores que ela já percorreu. Mas aqueles que se encontram no nível menos qualificado, não tem como ele frequentar os níveis acima. Cada um de nós é que tem que ter a responsabilidade conosco mesmo, de ir observando assim que para o reino de Deus vir até nós, eu tenho que ter esta capacidade de arrumar a minha moradia externa, de arrumar-me. Por isso que tem aquele ensino bem importante que fala assim, limpar as tuas vestes. Então quer dizer que é na pureza. E a pureza só existe com a compreensão correta. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se não tem a compreensão correta, não pode ter a pureza. Porque a gente sabe assim que o ter a clareza, o conhecimento é necessário em todas as profissões. Então uma pessoa que foi promovida numa empresa para ter uma determinada função, como ela é nova, então ela tem que inteirar-se de mais informações daquelas funções que ela vai executar e de outras funções ainda e de outras informações. Se ela não fizer um trabalho assim, de ir melhorando, ela não vai continuar naquela função. Nós, por ter tido instantes de lucidez, de clareza, se nós não continuarmos melhorando, nós voltamos para o nível anterior. Então o Pai Nosso é esta condição assim bem importante para nós voltarmos para a pátria do Espírito, é conhecendo a finalidade da nossa existência e qual é a finalidade que eu tenho perante ao Criador. Porque todos nós temos que ter uma finalidade junto ao Criador, para que nós possamos trazer o reino do paraíso até nós. Então o Pai Nosso é bem importante assim. E tem aquela condição bem importante também que Deus não tenta ninguém. Então essa tradução não é correta para quando fala-se que não deixei cair em tentação. Essa tradução não está correta. Então nós temos que conhecer o mal e discernir. Então não é caminhar pelo mal, é discernir o mal. Esta é a capacidade que nós temos que desenvolver. Não é ter que vivenciar as coisas difíceis que a vida apresenta, que nós permitimos que também nos apresentem. Porque se nós convivemos com qualquer pessoa, uma ou outra pessoa não tem uma qualificação e não está fazendo nenhum trabalho para melhorarem. Então o que acontece? Eu tenho que qualificar-me para a vida. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então cada espírito humano tem a responsabilidade com ele mesmo. E temos que ter essa condição bem importante assim. Do jeito que nós somos, que nós pensamos uma coisa e falamos outra, na oração procuramos fazer a mesma coisa. Aí o que acontece? Não vêm os auxílios. Então as pessoas acham assim que elas poderão serem beneficiadas, serem auxiliadas, não tem como auxiliá-las. A condição bem importante assim dos auxílios, eles pairam acima de nós. Nós é que temos que ter aquela condição de nos elevarmos numa condição para os auxílios chegarem até nós. Então a pureza, a melhora de conduta, quando uma pessoa tem um conhecimento da função que ele executa e apresenta uma desarmonia de uma outra maneira que ele ainda não tinha tido esta vivência, ele para um pouco e depois ele verifica como é a melhor maneira para solucionar aquilo que está apresentando. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, então ela vai compreendendo assim que o Pai Nosso, ele nos possibilita uma elevação dentro de nós. Nessa elevação, possibilita também ter o saber para aquilo que nós precisamos de realizar. Tudo isso é uma condição bem importante assim. Se tem o nome de sério consigo mesmo, nos tornarmos sérios conosco mesmo, de saber as limitações que nós temos e o procedimento que nós precisamos de ter para melhorarmos.
Toda época, a pessoa é que tem que ser muito cuidadosa. Então, voltar para a pátria do Espírito, o Pai Nosso nos auxilia. Para isso, a pessoa tem que ter a graduação. Quando fala se não cair em tentação, as tentações sempre terão na vida, a pessoa é que tem que ter o discernimento. Então, aquela tradição bem importante assim, que mesmo com o sofrimento, a pessoa vem a ter um instante de lucidez e compreender. E quando uma pessoa passa por um sofrimento, e muitas vezes ela não compreendeu, porque agora ela usa expressões inadequadas, então o que acontece? O sofrimento aumenta, falta harmonia dentro daquela pessoa. Então o Pai Nosso é para essa condição, nos possibilita ter a clareza do instante que nós estamos vivendo. Essa é a finalidade do Pai Nosso, de nos possibilitar um instante de lucidez, de sermos sinceros conosco mesmo. A responsabilidade é do próprio indivíduo. Durante um tempo, aqueles adultos auxiliam aquela criança. Um tempo seguinte, a própria criança é que vem tendo o amadurecimento, ela é que tem que ir tendo o discernimento daquilo que ela precisa e daquilo que vai ser bom para ela. Então todas as coisas são assim. O que vai ser bom para a minha existência. Esta é a condição. Então o Pai Nosso nos possibilita que nós venhamos a ter aquele instante de lucidez e que esse instante seja aumentado para nós ficarmos com os nossos pensamentos e fazermos jogos com os pensamentos, que apresenta-se como uma incoerência. Então o que acontece? Para a nossa vida interna, a seriedade de aprender os ensinos que o Criador instituiu e de aprender o Pai Nosso, de lembrando sempre que existe oração de agradecimento e que normalmente os tipos de oração que nós fazemos é sempre de pedido e nosso pedido é um exigir. É só observar assim no dia a dia, nas conversas diárias, da maneira que nós precisamos de nos tornarmos. Então o Pai Nosso vai nos possibilitando essa capacidade assim de termos uma melhora, ter instantes de lucidez. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando vem o reino do Criador até nós, nós temos que lembrarmos que primeiro nós temos que ter a pureza dentro de nós. Primeiro nós temos que ter a limpeza na nossa moradia. Depois que nós fizermos tudo isso, aí teremos a possibilidade de ter o pão diário. Quando nós movimentamos no sentido da luz, nós sempre teremos tempo para ganhar o nosso sustento. Então é bem importante assim cada um ir lembrando que o nosso pão de cada dia sempre teremos tempo porque nós estamos organizados dentro de nós. Dentro de nós precisa de ter uma organização. É bem importante assim, porque a criança pequena, o adulto já vai orientando aquela criança para ela ficar organizada. Porque em quase todas as moradias tem também o auxílio de quando falta a luz elétrica. Aqueles adultos sabem onde se encontram aqueles auxílios imediatamente e o procedimento que eles precisam de ter. Então, para a nossa vida interna, o procedimento que eu preciso de ter, a seriedade, ser sincero comigo, essa seriedade assim comigo mesmo, de convivendo com as limitações que eu tenho, de ter a seriedade para não querer enganar o Criador, porque nós fazemos isso, nós fazemos jogo de palavras, então nós vamos tumultuando a nossa vida, porque nós vamos nos enrolando. Isso é bem importante, assim, cada um ter essa capacidade, assim, de ver como é melhor para a vida dele. E o melhor a pessoa tem que lembrar, assim, que não é o máximo. Porque quando nós melhoramos, nós mudamos a maneira de ser, de uma maneira melhor. Não quer dizer, assim, que nós teremos uma fala acomodada. Teremos uma fala diferente. Uma fala que apresenta uma bondade, mas que existe uma determinação.
Então aquele que ouve está sabendo assim que tem uma bondade na fala, mas junto com a fala tem a determinação. Para a nossa vida interna, o procedimento que a gente tem que ter, de ter essa seriedade, ter essa determinação dentro de nós. Toda época, o Pai Nosso é um auxílio. É a única oração que Jesus trouxe para os seus discípulos. Essa referência é bem importante assim, de nós termos a lucidez de saber o jeito que nós comportamos é um jeito que a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ser cuidadosa, ela mesma, de não tirar proveito, porque quando nós esquecemos que o nosso semelhante tem que ser amado, se nós consideramos o nosso semelhante, nós vamos valorizar aquilo que ele tem. Consequentemente, aquilo que ele tem, ele terá o valor justo. O benefício é mútuo. Cada espírito humano tem que esforçar-se para compreender direito os ensinos. Então, voltar para a pátria do espírito está sempre relacionado assim. O procedimento que eu preciso de ter para continuar tendo a clareza de que eu preciso. Então, saber que o Criador não tenta ninguém, quer dizer que nós é que temos que ter muito cuidado com o jeito que nós fazemos, que nós não precisamos de passar por sofrimento nem limitação. Quando passa por sofrimento, também tem a oportunidade de vir clareza, que é aquela condição bem importante assim, que uma ou outra pessoa fala com o sofrimento que ela teve, que aquilo que ela teve que vivenciar, ela não quer para nenhuma outra pessoa. Qual é a maneira que eu estou tendo comigo mesmo de não querer enganar o Criador, de não querer enganar o meu semelhante? Se eu faço para ele, eu estou fazendo para mim. Preciso de amar o meu próximo. O amor é um amor que tem a justiça, que tem a pureza. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Conhecer o Pai Nosso, cada frase que é dita ali, saber assim que existe oração de agradecimento e oração de pedido. As duas orações, elas não andam juntas. O procedimento que a pessoa está tendo para ela ter uma oração simplesmente de agradecimento. Cada um é que tem que ir observando que o Pai Nosso foi a única oração que Jesus trouxe para os seus discípulos e para aqueles que querem viver de acordo com os ensinos de Jesus. Então, voltar para a pátria do Espírito, cada um é que tem que fazer muito esforço para ele compreender direito os ensinos, para ele ter a possibilidade de ter um amadurecimento. Então, a finalidade do livro Na Luz da Verdade é para nos auxiliar. E os auxílios a gente sabe assim que nós necessitamos. Não temos aquela capacidade ainda de ir verificando o que o meu próximo se encontra fazendo. Então eu tenho que respeitar o meu próximo. Então cuidar de mim está sempre relacionado assim. Compreender a vida, de estudar o livro Na Luz da Verdade, de observar as fases da vida que vai apresentando. Então ter esse conhecimento. Tem que lembrar assim, melhorar de dentro. Então, o reino de Deus, para vir até nós, até a nossa moradia, nós temos que apresentar com uma qualificação de higiene, de organização dentro da moradia. Cada pessoa é que é responsável por ela mesma, não é uma ou outra pessoa. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa orientação.